Enfim, uma honra, uma satisfação imensa poder, portanto, estar aqui nesse momento tão importante que comemoramos 30 anos da nossa Constituição Federal. Um momento difícil, eu penso, um momento de ruptura, parece, com forças difíceis na nossa sociedade. Mais do que nunca, discutir a Constituição Federal passa a ser uma necessidade e, além de discutir, eu penso proteger a Constituição Federal, um trabalho de todos nós. Vivemos tempos complexos em que a Constituição precisará ser protegida muito ferrenhamente por nós, estudantes de direito, que prezam o mundo jurídico, que prezam a Constituição. Muito bem. Como foi aqui posto, a minha temática é a constitucionalização do direito ambiental. Eu pretendo fazer aqui uma fala que tenha uma abrangência em dois aspectos centrais, ou duas partes. Uma teórica, em que podemos assim pensar, em termos de teoria constitucional ambiental, e uma segunda parte normativa, em que eu faço um apanhado de normas constitucionais ambientais para tentar fechar com algumas conclusões. Muito bem. Então, para fixar essas questões, ou essa parte mais teórica, filosófica, eu quero trazer para vocês os marcos teóricos que utilizarei e que talvez eu não explicite profundamente todos eles, mas esses marcos teóricos, eles orientarão a minha fala e as minhas conclusões ao cabo dessa nossa conversa. Bom, o primeiro marco teórico que eu quero fixar é o marco teórico de paradigma. Uma palavra que no final do século passado e no início desse século foi utilizada por vários pensadores. Eu venho da história e um dos meus gurus intelectuais é um historiador da ciência, Thomas Kuhn. E a partir de Thomas Kuhn, da noção que ele traz de paradigma, eu construí algumas ideias sobre direito ambiental constitucional. Thomas Kuhn, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, tem uma posição bem específica a respeito do conceito de paradigma científico. Para ele, as revoluções científicas ocorrem quando os paradigmas são quebrados. E para ele, paradigma é um conjunto de ideias a partir do qual cientistas e pensadores realizam o seu ofício. E apenas quando esse conjunto cristalizado de ideias é quebrado, você tem efetivamente saltos científicos. Portanto, esse é o primeiro marco teórico na perspectiva específica de Thomas Kuhn. O segundo marco teórico que aqui vou trabalhar é o marco teórico de Estado socioambiental. Uma perspectiva que Ingo Wolfgang Salé trabalha muito bem no seu direito ambiental constitucional e outros autores, mas a partir da percepção do Ingo Wolfgang Salé, que adiciona aquela clássica divisão de Estado, Estado social, Estado liberal, Estado isso ou aquilo, a ideia do Estado socioambiental. Um Estado que se autoatribui deveres que tentarei explicitar aqui na segunda parte da minha exposição. Um terceiro marco teórico que utilizarei é a constitucionalização do direito ambiental na formulação de um civilista, o Paulo Lobo. Esse autor não é ele, evidentemente, idealizador da tese, ele incorpora a ideia da constitucionalização como um movimento teórico que, de certo modo, resgata a primazia da Constituição no sistema. E, por fim, um último marco teórico que é o mínimo
ambiental existencial. Nas pegadas do meu orientador Luiz Edson Fachin, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu trabalhei com quebra de paradigma e com essa ideia de mínimo ambiental existencial. O professor Fachin, ele idealizou na sua obra Patrimônio Mínimo a ideia que o sistema constitucional brasileiro garante a todos a possibilidade de um mínimo existencial para que ele possa atuar na vida, atuar na sociedade de modo digno. Muito bem. Esses são os 4 marcos teóricos que sustentam, portanto, a minha exposição. Em relação ao marco teórico paradigma, grosso modo, na matéria ambiental você pode fixar 3 paradigmas jurídicos. O primeiro, paradigma antropocêntrico. Esse paradigma antropocêntrico tem uma variável, o paradigma antropocêntrico restrito e o paradigma antropocêntrico ampliado. Vou comentar cada um deles, ou alargado na linguagem de outros. O segundo paradigma que trata da questão ambiental é o paradigma biocêntrico, onde a vida é o ponto central da leitura constitucional. E um terceiro paradigma, muito polêmico e muitas vezes objeto de apreciações ridicularizantes, é o paradigma ecocêntrico. Um paradigma que vem sendo desenvolvido no constitucionalismo andino, que também, para algumas leituras preconceituosas, e de costa para a América, ridicularizam também. Uma tese que, infelizmente, é submetida ao ridículo, porém, vamos expor esse paradigma ecocêntrico com muito respeito e tentar extrair desse paradigma ecocêntrico ideias que possam ser aproveitadas na interpretação dos direitos que estão contidos na nossa Constituição. Muito bem. O paradigma antropocêntrico, o nome já indica, o direito está centrado no ser humano. Ou melhor, o direito está centrado no homem. O homem é, e aí a palavra tem uma precisão. O homem, e não qualquer outro ser humano, é o centro do sistema jurídico. Esse paradigma antropocêntrico vê o homem proprietário e a propriedade como o centro do sistema. Ele é a causa e o móvel, é a causa e o fim do sistema jurídico. Esta ideia que predomina ainda latente ou explícita em algumas normas, o nosso Código Civil traz resquícios do paradigma antropocêntrico restrito, vê a propriedade, por exemplo, como um direito sagrado que permite ao seu titular dispor do objeto da propriedade da forma como ele quiser. Ele tem o ius utende, fruente et abutende, o direito de usar, fruir e abusar da coisa segundo as suas perspectivas. E este paradigma está encalacrado na psique humana, ou pelo menos em parte da psique humana. Como? Eu sou o proprietário e da coisa posso fazer o que eu quiser. A ideia da centralização da propriedade, ela tem, claro, por detrás, todo um viés político, todo um viés de opressão, que a história mostrou ser extremamente perigosa para a solidez da comunidade. O Estado, percebendo esta periculosidade desse modo de pensar e também influenciado por movimentos sociais, e aqui se destaca movimentos sociais de luta pela terra, luta por um direito menos autocentrado na figura do homem branco e proprietário, abre-se para gota ou gotas de óleo social, e a partir daí vem se solidificando o que se denomina de
paradigma antropocêntrico alargado, né, ou aumentado, em que o homem branco proprietário tem companhia de outros sujeitos de direito. Então, nesse paradigma, a mulher, né, por exemplo, a mulher casada, a criança, o velho, assumem a condição de sujeito ou idoso, na linguagem politicamente correta, assume a condição de sujeito de direito e passa a figurar, ainda com alguma desigualdade, nesse quadrante de sujeitos de direitos individuais, fundamentais e coletivos. Esse paradigma antropocêntrico alargado, ele dá sustentação, por exemplo, à ideia da função social da propriedade. A propriedade, que no paradigma restrito é o centro e o seu titular, o sujeito de direito, passa a ter algumas funções. E essa ideia, no constitucionalismo ocidental, alguns colocam que essa ideia surge na Constituição de Weimar, mas não é verdade. Ela foi popularizada, Weimar ou Weimar, enfim, a minha pronúncia não é lá essas coisas, mas ela surge, na verdade, na Constituição mexicana. A ideia de que a propriedade obriga está contida pela primeira vez em termos normativos na Constituição mexicana, mas foi popularizada na Constituição alemã do século passado. Qual é a ideia, portanto, da função social da propriedade, que na nossa Constituição está agasalhada em vários dispositivos normativos? Por exemplo, o artigo 5º, lá nós encontramos a função social da propriedade, o artigo 171, o artigo 184, 186 e implicitamente o artigo 225 e o artigo 243. Então você encontra no corpo constitucional dispositivos que agasalham essa ideia do paradigma antropocêntrico alargado que, repito, abre-se democraticamente para outros sujeitos e impõe ao sujeito proprietário algumas funções. Nessa perspectiva de atribuir obrigações e deveres ao proprietário, surgem algumas questões importantes. Por exemplo, qual é o fator dominante no conceito de função social da propriedade que está embutido no chamado ou denominado paradigma antropocêntrico alargado? Se tu leres a Constituição, você vai encontrar o artigo 186 e você lá vai verificar que a função social da propriedade é atendida quando o titular, aí propriedade e posse, eu preciso bem destacar, que o sujeito de direito atende à função quando simultaneamente cumpre alguns deveres constitucionais. Um dos deveres constitucionais estabelecido no artigo 186 é o aproveitamento econômico e produtivo da propriedade. Veja que essa ideia de produtividade embutido na Constituição, ela, de modo bem objetivo, está encartado lá no paradigma antropocêntrico restrito, que vê o proprietário como centro. O sistema, portanto, dá uma roupagem social moderna à propriedade, com a função social produtiva da propriedade, e essa função passa a ter predominância nas discussões políticas e nas discussões jurídicas brasileiras. Ser produtivo ou improdutivo é, para muitos, a explicação da função social da propriedade. Ou seja, a função social da propriedade, ela se restringiria a cumprir com uma determinada produtividade. O sistema protegeria o sujeito proprietário se ele for produtivo e não protegeria se ele não for produtivo. Esta é uma ideia preponderantemente capitalista que obriga o proprietário a ser eficiente. Então, a eficiência está por detrás desse conceito de produtividade que o sujeito de direito proprietário rural, eu não vou entrar na parte, evidentemente, do imóvel urbano, que ficará cá
do meu colega Igor. Então, a funcionalidade da propriedade rural, ela é preponderantemente, repito, estabelecida por aspectos econômicos. E aí uma discussão muito séria estabelece a seguinte ideia: quando é que o proprietário será, para o sistema, produtivo? A Constituição não estabelece esta ideia, apenas diz: tu, proprietário, será ou deverá ser produtivo, sob pena de, não sendo, sofrer as consequências que o sistema apresenta. E quais são essas consequências? Primeiro, a possibilidade da desapropriação para fins de reforma agrária, com pagamento em títulos da dívida pública resgatáveis em 20 anos, em até 20 anos. A segunda consequência é a tributação progressiva. Se você for improdutivo, tu serás tributado progressivamente e a alíquota estabelecida será ou poderá ser de até 20% do valor da terra. Por essa perspectiva, e se implantado fosse, o proprietário improdutivo teria ou perderia o valor econômico da propriedade em 5 anos. Então, essa foi a discussão e vem sendo a discussão no Brasil acerca da função social da propriedade. Uma discussão centrada no aspecto econômico, no aspecto capitalista da propriedade, esquecendo, não é, entre aspas, aspectos socioambientais da função social da propriedade. Dou um exemplo. No mesmo artigo 186, o proprietário, para cumprir as obrigações e deveres constitucionais, ele deve preservar o ambiente. Agora, se você fizer uma pesquisa, eu não tenho dados precisos, mas se você fizer uma pesquisa para verificar quantas desapropriações ocorreram pelo descumprimento dessa norma constitucional, você vai ter uma surpresa se comparar com as desapropriações que foram motivadas pelo não cumprimento do quesito produtividade, mostrando a força do sistema econômico, posto lá no artigo 171 da Constituição. E um terceiro aspecto da função social da propriedade, que durante muito tempo foi relegado, tem a ver com a perda da propriedade, e aí não desapropriação, pela utilização da propriedade para a prática de crimes contra a humanidade, eu penso, que é aquela prática que reduz a pessoa à condição análoga à de escravo. Uma aberração tamanha, mas que, infelizmente, nojentamente, nós encontramos no nosso país. O artigo 243 da Constituição estabelece agora, 2017 é que esta consequência jurídica entrou, não é coisa de 30 anos atrás, não. Se tu és proprietário e tem pessoas que trabalham contigo reduzidas à condição análoga de escravo, tu poderás ser, além de preso, perder a propriedade. Isso só entrou na Constituição agora, 29 anos depois da sua entrada em vigor, mostrando as opções do nosso patrimonialismo, que é um patrimonialismo arraigado que coloca a pessoa na condição de coisa, de objeto. Isso é fato histórico. Muito bem, então o paradigma antropocêntrico restrito, ele vai e vem na norma e vai e vem na cabeça dos intérpretes do direito. Porém, tem uma novidade interessante nessa Constituição tão frágil e tão, vamos lá, atacada hoje em dia, né? Porque tem partidos que querem literalmente mudar a Constituição para mudar muitas das garantias e conquistas sociais que nós obtivemos. Aí eu passo a falar, e antes de entrar no paradigma biocêntrico, eu quero aqui trazer a ideia de um filósofo francês que escreveu um livro maravilhoso, O Contrato Natural, Michel Serres.
eu tenho uma certa dúvida se é Michel Serres ou Michel Serres. Eu sempre falei Michel Serres, mas outro dia um francês me disse, não, é Michel Serres. Mas vamos lá. O contrato natural, em que ele defende a tese do homem parasitário. O homem proprietário possuidor, que vê a terra como um valor, que vê a terra apenas como uma matriz de produção econômica, é um parasita. É um parasita que está comendo o planeta de tal modo que nas próximas 2, 3 gerações, e aqui são dados estatísticos de mudança climática e ausência de água boa para se beber, nós teremos ou poderemos ter revoluções aí, embates seríssimos na população. Mais um alarmista vem falar sobre mais um bio desagradável, um eco chato falando para mim. Ora, são dados. E o Michel Serres alerta: homem parasita, cuidado, porque o parasita destrói o organismo e se autodestrói. Esta é a ideia do paradigma, inclusive o paradigma antropocêntrico alargado, que assimila a ideia de uma função social, mas ela não é suficiente. A função social é insuficiente para o enfrentamento do homem parasita. O segundo paradigma que eu destaco, que é o paradigma biocêntrico, ele tem uma percepção diferente do paradigma antropocêntrico. Por quê? Porque o centro não é mais o homem ou a mulher proprietária ou possuidor. O centro não é mais a propriedade, não é mais essa categoria inventada por nós. Direito de propriedade, posse, são categorias que nós assimilamos e introduzimos como coisas naturais. Não são. Se você tiver, e muitos aqui já leram, eu recomendo ler um livrozinho muito legal, que virou um best-seller, né, que o Sapiens, né, virou um best-seller, do Yuval Noah Harari. Ele vai mostrar historicamente que são invenções que nós criamos, ficções que criamos para comatar a nossa comunidade. O paradigma biocêntrico coloca no topo do sistema não o homem proprietário, mas a vida. A vida é o móvel, a causa e o móvel do sistema. A propriedade desce um degrau. E aqui a Constituição Federal, no seu artigo 225, incorporou o paradigma biocêntrico. Esta parece para mim uma conclusão correta. No artigo 225, todos conhecem, diz lá: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, cabendo a nós, Estado e sociedade, o dever de proteger para presente e futuras gerações. Um ambiente em que a vida seja possível, a vida de todos. Quando digo todos, todos os seres humanos, todos os seres, plantas e animais. E aqui uma discussão teórica que vocês já certamente observaram com o palestrante que recentemente veio, os denominados ou discutidos direitos dos animais, animais como sujeitos de direito. Ora, não é uma novidade do Brasil, não é uma novidade teórica, é uma discussão que vem sendo tratada tanto no plano filosófico, sociológico, quanto no plano jurídico. Mas o que se destaca no paradigma biocêntrico é o reconhecimento dos direitos dos animais. Bom, eu tenho uma tese. Qual é a tese a respeito disso? A minha tese é a seguinte: embora a Constituição tenha assimilado o paradigma biocêntrico, os nossos juízes, e especificamente os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, não assimilaram o paradigma biocêntrico. Por quê? Dou um exemplo. Discutiu-se alguns anos atrás a legalidade
vocês já sabem, da farra do boi. E nesse assunto, ou nesse processo, surgiu a tese do paradigma biocêntrico, ou seja, animais. Que animais? Boi, vaca, touro têm direitos. Eles não podem ser objetos de prazer de um grupo de pessoas que solta um boi em Santa Catarina e vai cutucar o boi até ele morrer ou fazer um boicídio, né? Entrar no mar. Eu vi isso. Meninos, como disse Ijuca Pirama, eu vi esse troço. É uma das coisas mais nojentas que eu já presenciei. Um troço absurdo. Eu fui ver porque fazia parte de uma pesquisa da minha tese de doutorado. Um troço absurdo. Mesmo você que gosta de uma picanha, eu acho que você não comeria um boi que foi tão machucado. O olho do bicho é de um desespero total, uma coisa horrível. Mas vamos lá, nesse processo que discutiu a constitucionalidade da farra do boi, discutiu-se, afinal, temos um paradigma biocêntrico nesse troço ou não temos? Não temos. Por quê? Porque o destinatário da norma não é o boi, o raio. O destinatário da norma é o bicho homem. Então é um paradigma antropocêntrico alargado. O boi não tem direito. Para! Qual é o direito do boi? Ser comido. Para! Disse um ministro. O boi tem direito. Uma discussão que gerou teses. O nosso ordenamento jurídico finalmente incorporou o raio do paradigma biocêntrico. Na visão dos ministros, não. Porque o destinatário da norma é o homem, a mulher, a pessoa jurídica, ponto final, encaixando no paradigma antropocêntrico alargado. É esta tese que domina boa parte dos escritores de direito ambiental, dos manualistas. Muito bem. Então, direito dos animais, seria direito de não sofrer crueldades, de não ser... vai controlando esse tempo aí, porque eu não gosto de falar em público, viu, meu? Eu tenho pavor de falar em público. Eu começo a atropelar as palavras, daqui a pouco saio correndo. Mas, quando me dão a palavra, eu não quero largar mais. Então, controle o tempo, que é um problema. Direito dos animais, expressão do paradigma, direito de não sofrer crueldades. Aí entra discussões como vivissecção, né? Meu Deus, vivissecção. O animal, para quem não sabe, vivissecção são experimentações científicas com o animal vivo. Vamos cortar, vamos dar um... Eu não sei, eu começo a falar umas bobagens. Vocês me desculpem se eu começar a falar bobagem aqui ou não. Posso? Mulheres, desculpa, mas eu começo a me empolgar. Então, algumas pesquisas científicas são realizadas e depois os animais são submetidos à vivissecção para verificar o resultado desses experimentos científicos. Vou dar um exemplo. Peixe. Peixe não tem direito nenhum. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um peixe e vamos enfiar hormônio no peixe. Vamos deixar o peixe parrudo, fortão. Para quê? Para depois ordenhar o esperma do peixe. Para quê? Para usar o esperma do peixe como amálgama que vai ligar produtos químicos que serão depois sintetizados em batom de mulher. Então, cuidado. Pode ser que você esteja, se você não gosta de crueldade contra animais, está usando aí um batom de origem meio complicada. Então, crueldades contra animais, aquela crueldade de cutucar o bicho, de machucar o bicho, de criar o bicho sem nenhuma preocupação com o seu bem-estar, submetê-lo a pesquisas científicas horrorosas para atender prazeres estéticos
né? É prazer estético. Enfim, né? Muito bem. Então, do paradigma surge todo um conjunto de teses que vão, de certo modo, movimentar a nossa inteligência jurídica. Veja, esse paradigma biocêntrico, recentemente, algumas sociólogas e alguns sociólogos começaram a conceituar mais uma espécie de família. Temos uma porrada de família, né? Família nuclear, família monoparental, família multifamília. Agora temos a família multiespécie. Sociologicamente, detecta-se, alguns sociólogos detectam a ideia de uma família multiespécie ou interespécie. Porra! Como? Já não basta 2 viados, 2 lésbicas, disse lá o... sei lá quem, como um estrupício da nossa Constituição, agora família multiespécie, interespécie. Meu Deus, vamos botar esse troço abaixo. Quer você queira, quer você não queira, isso é um fato sociológico. Pessoas percebem animais como membros da sua família. E vocês sabem, tanto quanto eu, que questões de direito de família, acerca de quem vai ficar com a guarda do animal, quem vai ter direito à visita, se é possível impedir que o outro tenha a possibilidade de visitar o animal. Essas ideias, elas estão alicerçadas no paradigma biocêntrico, que incorpora o animal num núcleo clássico do direito, que é o direito de família. E uma terceira consequência do paradigma biocêntrico é o direito das plantas. Mas como? Você está louco? O direito da planta, meu. Você é maluco, meu. Para. Bom, pode ser, mas tem muita gente boa escrevendo sobre esse assunto. Tem uma dupla de gringos que escreveu um livro muito bom, A Vida Secreta das Plantas, eu recomendo. É um livro muito legal, que para alguns é pura ficção científica, mas ele traz dados bem interessantes. E a ideia, afinal, se já é difícil entender ou aceitar a ideia de que animal ou animais têm direito, muito menos planta. Mas a nossa Constituição, lá no artigo 225, traz lá um negócio, ó. Animais não poderão ser submetidos a crueldades e plantas não poderão ser extintas. Você pode entender que são normas direcionadas ao ser humano e não revelam o paradigma biocêntrico, mas outros entendem o contrário. Então, apenas, atenção, eu estou expondo ideias, né? Ao final eu vou fazer algumas conclusões pessoais. Claro, só pode ser conclusões pessoais. Ai, meu Deus, eu tomei uma cachaça e vim fazer esse troço. Então, no paradigma biocêntrico, você extrai essas ideias, não é, que estão sendo debatidas. E aí entra o terceiro paradigma, que é o paradigma ecocêntrico. Vamos lá. Um paradigma que é ridicularizado. Por quê? Porque ele, hoje, por algumas pessoas que olham o outro e quase sempre olham o outro, e quando o outro é da Bolívia e do Equador, nós, né? Rapaz, nós temos um preconceito desgraçado, uma parte da população, preconceito desgraçado com o constitucionalismo latino-americano. É um negócio absurdo, um negócio horroroso. Mas, vamos lá. Qual é a ideia do paradigma ambiental ecocêntrico? Não apenas o homem, a mulher, a criança, idoso, seja lá o ser humano, não apenas seres vivos, animais, plantas, mas a própria terra tem direito. É a ideia, isso é a ideia filosófica antiga, o animismo, né? Bom, ok. Mas essa ideia está em textos constitucionais relevantes,
na Constituição, especificamente na Constituição do Equador, artigo 72, 71, 72. Mas a Constituição boliviana traz a ideia da terra como titular de direito. E aqui uma percepção jus-filosófica, ou seja, o ambiente como um valor em si, um valor intrínseco, não um valor instrumental, um valor para o homem, para a mulher, para o ser humano. A terra com direitos e com direitos intrínsecos, com valor intrínseco. Rapaz, se você coloca isso para alguns filósofos, mesmo filósofos ambientalistas, a ideia será ridicularizada, mas a partir daquele preconceito que se tem com relação a, vamos lá, modo de vida ou modo de ver o mundo diferente. Muito bem. Na Constituição, ou no constitucionalismo andino, especificamente na Constituição boliviana, nós temos alguns direitos interessantes. Está consignado o direito de bem viver. Essa é uma ideia centrada no constitucionalismo andino, especificamente no constitucionalismo boliviano. E essa ideia de bem viver, ela tem um contraponto, que é a antítese do viver melhor. Viver melhor numa perspectiva capitalista, de ter mais bens, de ter mais carro, um carro melhor, de ter mais sapato, de ter mais terno, de ter mais dinheiro, que me faz viver melhor. A ideia é bem diferente. A ideia é savoir-vivre, como ele fala, é saber viver, bem viver, em harmonia com a natureza, com as possibilidades de reprodução dos recursos que a natureza tem, porque ela tem uma capacidade de recarga. Então, o primeiro conceito jurídico ou direito que advém do ecocentrismo do constitucionalismo andino é o direito de bem viver, e não o direito de viver melhor. O segundo, vamos lá, a segunda consequência fundamental desse constitucionalismo, repetindo, é a ideia de que a natureza em si tem direitos. E a partir dessa ideia, os bolivianos, eles começaram a pensar a água. Mas como? Pois é, a partir do direito da natureza, um valor intrínseco, eles desenvolveram ideias jurídicas para combater o uso predatório e monopolista que empresas europeias realizavam no controle da água. Se vocês fizerem algumas pesquisas, vocês encontrarão insurgências populares na Bolívia. Por quê? Porque boa parte do povo boliviano não tinha dinheiro para pagar a conta d'água. Simples assim. A água, patrimônio, parte da Pachamama, que é também ridicularizado por pessoas, vamos lá, vamos dizer que, enfim. A água, como parte da Pachamama na cultura indígena boliviana, não poderia ser bem de valor, bem de uso e de troca. Principalmente bem de troca, preponderantemente bem de uso para a dessedentação, ok? Mas não poderia ser controlada por empresas europeias como controlada era. Uma das grandes razões da mudança política na Bolívia foi a luta pela água, e a ideia que sustentou esse movimento popular foi a ideia da Pachamama, a terra como titular de direito e a água como parte da Pachamama. Você pode ridicularizar, pode ver isso como criação de um bando de índio ignorante, mas foi a forma teórica que eles encontraram para resistir
a morte. Estavam morrendo. Dá uma gugada aí, você vai ver do que eu estou falando. Muito bem. Direito da água, ou direito sobre a água, é, nesses países, consequência do ecocentrismo. A água parte da Pachamama com direitos intrínsecos. Muito bem. Então, fixado esses paradigmas que estão sustentando ideias ou hermenêuticas constitucionais, vamos para o Estado socioambiental. Afinal, o Estado brasileiro é um Estado socioambiental? Eu tenho a dizer para você que sim. Por quê? Bem, e aí eu entro na segunda parte da minha, como tinha prometido. Nossa, esse cara, pensei que ele já estava terminando. Não, mas mais um pouquinho. Na segunda parte da minha fala, que é a parte normativa, né? Um desenho normativo da Constituição que tem a ver com o Estado socioambiental. Por que concluo, e não é uma tese minha, é a tese de alguns constitucionalistas, como Ingo, Wolfgang Saleck, recomendo. Por que nós vivemos um Estado socioambiental? Porque a nossa Constituição, o nosso Estado, se auto-atribuiu incumbências, deveres. Isso é característica de um Estado socioambiental. Um Estado que se auto-impõe deveres ambientais. Então, lá no artigo 225, no caput, eu tenho uma importante norma. Eu tenho um direito, ou nós temos direito individual e coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito desta geração e direito da próxima geração. E para garantir esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Estado assume algumas incumbências, alguns deveres, bem polêmicos na hermenêutica, por exemplo, do direito administrativo clássico. Vou dar um exemplo. No inciso 1º, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º, tem lá um dever do Estado: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Vou repetir para dar uma gravada legal, né? Você é vício de professor. Preservar, e aí o verbo, restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Por que eu vejo aqui uma ruptura com o direito administrativo clássico? Se você conversar com os professores de direito administrativo, direito constitucional, e perguntar para eles a respeito da responsabilidade civil do Estado, você vai encontrar algumas respostas. Na responsabilidade civil do Estado prevalece a responsabilidade civil objetiva. Beleza, o Supremo recentemente confirmou essa ideia. Mas essa responsabilidade civil objetiva do Estado na reparação de danos, ela é limitada pela estrutura da responsabilidade civil, que não abre mão do nexo de causalidade. O Estado responsável será, objetivamente, se houver um nexo de causalidade. Na estrutura da responsabilidade civil clássica, lá dos direitos humanos, que vem incorporado pelo direito civil, direito administrativo, direito constitucional. Há que se ter um nexo de causalidade para impor ao Estado a obrigação de reparar dano. E aqui eu vejo algo interessante para a pesquisa, no mínimo. Diz lá: preservar e restaurar processos ecológicos essenciais. Imagina um processo ecológico essencial degradado. Por quê? Pelo antropocentrismo predatório. Proprietários, pessoas jurídicas depredaram. Quem foi?
Não foi o Estado que degradou o processo ecológico essencial para a vida. Não foi o Estado que corrompeu o rio. Não há um nexo de causalidade claro entre a ação ou omissão do Estado na poluição. Mas e aí? Diante disso, o Estado estará obrigado a restaurar, inexistindo esse nexo de causalidade? Bom, recentemente teve um debate danado, semana passada, no Supremo, em que o Fachin tentou embutir uma gota de óleo social na ideia da responsabilidade civil administrativa do Estado e foi, parece, flagrantemente derrotado. Há que se apontar um nexo de causalidade, ação ou omissão. E aqui vem a discussão. O Estado será obrigado a restaurar mesmo que nenhum ato omissivo ou comissivo seja demonstrado? Penso que sim. Quebrando, portanto, a ideia clássica do direito administrativo, na minha opinião. Uma segunda incumbência, então, o Estado, nesse aspecto, muitos administrativistas ficam horrorizados com a ideia do Estado como um Estado segurador universal. Eu também. Mas quando se trata de restauração de processos ecológicos essenciais, o Estado tem, diante da impossibilidade de buscar o autor da ação ou omissão, ele tem que restaurar. A segunda incumbência, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético nacional. Tem muitas incumbências, mas eu vou falar de três, para não cansá-los muito do que já estou cansando. Então, a segunda incumbência importante contida no artigo 225 é preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Alguns países, e você pode também pesquisar, vender o patrimônio genético do seu povo. Olha que loucura, né? Fizeram contratos com algumas empresas de química fina e essa empresa poderá, por um determinado tempo, explorar o código genético do seu povo. Isso, evidentemente, seria um contrato absolutamente inconstitucional no Brasil, porque há uma norma de barreira. O Estado tem que proteger o patrimônio genético. E quando se diz patrimônio genético, além de proteger o patrimônio genético, controlar o acesso ao patrimônio genético, coisa que no Brasil só ocorreu em 2001 com a medida provisória. Quer dizer, novidades, de 1988, apenas em 2001 que ingressa, pelo menos em normas infraconstitucionais, essa ideia de que o patrimônio genético deve ser protegido e a manipulação genética fiscalizada. Quanto à manipulação genética, nós temos uma lei, a Lei 11.105 de 2005, que trata, falou muito rápido, vou repetir, 11.105 de 2005, que regula a técnica do DNA recombinante, a engenharia genética. Muito bem, uma das grandes discussões realizadas quando da feitura dessa lei é a possibilidade ou não da manipulação do DNA. Enfim, está na Constituição, diz lá, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético. E a discussão, a possibilidade de manipulação do patrimônio genético coloca em causa, em risco, o patrimônio genético do país? Muitos ambientalistas diziam sim. E a ideia era, diante do princípio da precaução, muito mal entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a ideia era proibir, não a pesquisa, não, proibir a manipulação do patrimônio genético do Brasil. Isso não foi vencedor. Tanto que a Lei 11.105 de 2005 permite a manipulação genética com algumas restrições, como as células germinais humanas. Então, embora esteja na Constituição, nós temos um caminho aí para pensar, né, essa incumbência de proteção ao patrimônio genético nacional. E um terceiro, eu vou ficar por aí, tem
pelo menos mais de uma dezena de incumbências ambientais espalhadas no texto. Eu vou ficar mais uma e vou encerrar. Nós temos uma outra incumbência, que é definir no Brasil, no território nacional, espaços territoriais especialmente protegidos. Há uma incumbência, e essa incumbência constitucional, ela é combatida por alguns partidos políticos. Alguns partidos políticos dizem: não vou demarcar nenhuma terra quilombola nesse país. De jeito nenhum. Não vou demarcar mais nenhum parque. O Brasil tem parque demais, tem terra quilombola demais. Ok, só tem um problema: a Constituição obriga. Então muda a Constituição. Por isso que alguns querem mudar a Constituição. É por isso que está lá na Constituição definir em todas as unidades da federação espaços territoriais protegidos. Bom, então vamos, na correlação de força, mudar a Constituição para tirar a incumbência do Estado e vamos lá, atender quais interesses? Do homem antropocêntrico restrito. Do homem antropocêntrico. Nós estamos vivendo, minerada, um mundo ou um momento de disputa pela alma do Brasil. Essa é a ideia que está por aí, certo? Desconfie da Constituinte que esses cabras estão propondo, porque a Constituição, ela não é perfeita, mas ela é boa. Em matéria ambiental, ela é muito boa. E essa incumbência, essa obrigação, ela é uma obrigação constitucional, ela tem força normativa, ela vincula esses filha da puta que querem mudar o troço. Querem mudar. Não, tem terra demais, tem preto demais, tem índio demais. Ô meu, para, tá maluco? Vamos retroceder aí 100 anos no centro do sistema. Sorry, é isso. Tchau, muito obrigado.